Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Que feliz ver essa casa cheia. Boa noite, nossos amigos que nos assistem pelo canal do YouTube. Sejam sempre bem-vindos. Tem alguém visitando a gente hoje pela primeira vez? Sejam bem-vindos à nossa casa, ao Grupo GEOC. Eu costumo dizer que quando a gente recebe uma visita especial, a gente prepara tudo do melhor, né? A gente quer a casa limpinha, uma comida gostosa, veste a melhor roupa, e aqui no GEOC não é diferente. A gente faz tudo com muito amor, com muito carinho para vocês. Tem os nossos colegas que ajudam na limpeza, no cafezinho, na bolachinha, ajuda a escolher os palestrantes com muito carinho. Então, sejam todos bem-vindos, que essa noite seja muito abençoada e de muito aprendizado. Então, vamos dar início agora à nossa primeira etapa, né? Convido todos a fecharem os olhos, colocar o pensamento em Deus, para a gente iniciar com uma prece. Divino Mestre Jesus, muito obrigada pelo dia de hoje, Senhor. O Senhor sabe das dificuldades que cada um teve para chegar até aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. Envolva-nos, Senhor, com o teu amor, que os espíritos benfeitores se façam presente neste momento, nos abençoando, nos protegendo. Que o escudo de luz e de proteção seja formado na vida de cada um aqui. Reveste-nos, Senhor, com o teu amor a tal ponto que o teu cheiro fique impregnado em nossa pele. Encaminha-nos, Senhor, sempre para o caminho do bem, encaminhe para que tudo ocorra bem e que seja uma noite abençoada para cada um de nós. Que assim seja. Hoje a gente está com o nosso querido amigo de Palmelo, Eduardo Rezende, que vai dar uma palestrinha para a gente, e logo após a gente vai para a segunda etapa da nossa reunião, das nossas atividades. Seja bem-vindo, Eduardo. À vontade. Não sei, porque senão fica muito longo. Obrigado. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos, aos encarnados e os desencarnados, porque eles, com certeza, são em maior número do que nós. A todos que nos acompanham também via internet, que o Mestre Jesus, de amor e bondade, possa nos envolver na tua luz. Gostaria de agradecer a direção da casa, na pessoa do Sebastião, a todos os trabalhadores, a confiança, essa oportunidade de falar um pouquinho do Evangelho do Cristo. E nas minhas palestras, eu sempre ministro sobre a doutrina, mas eu não sei falar da doutrina espírita sem comentar Jesus, que é o principal personagem. E hoje o tema abordado, as leis morais. A gente volta um pouquinho no tempo, e Jesus estava ali, próximo ao templo, e os seus apóstolos disseram a Jesus: Mestre, veja que templo lindo. E Jesus olha para os seus apóstolos e diz a eles: em verdade vos digo, chegará o tempo em que não ficará pedra sobre pedra. Será o momento em que filho levantará contra pai, pai contra filho. Nós teremos guerras, nós teremos rumores de guerras. E Jesus, na sua clarividência, ele já enxergava o futuro. Então Jesus enxergou os dias de hoje. E hoje nós passamos por um momento em que nós não temos mais os fenômenos físicos da natureza. Hoje, segundo o Espírito de Árago, no último capítulo da Gênese, nós estamos num momento de transição planetária. Passamos de provas e expiações para mundo regenerador. E o próprio Árago diz o seguinte: são chegados os tempos. Esses tempos em que a Terra ela se encontra na sua fase de gestação moral. E a nossa alma está estremecida nos dias atuais. Todos nós somos mendigos, somos necessitados do pão espiritual. Esse mesmo templo que Jesus se referia, ali ele tem 3 partes. A parte mais externa é aquele local onde Jesus expulsou os vendilhões do templo, onde ali ficavam
todas as pessoas, onde ficavam aqueles que comerciavam. Então, naquele local, Jesus ele teve essa atitude de ser mais enérgico e dizer que não se fizesse comércio na casa do Pai. E se a gente adentra mais um pouquinho no templo, tinha uma segunda parte onde apenas sacerdotes que já eram escolhidos podiam frequentar. Adentrando mais à frente, apenas um sacerdote daquela época podia chegar nesse lugar. Seria aquele que já estava preparado para entrar em conexão com a divindade, e ali esse representava todos os outros, todos os povos, toda a população daquela região. Assim somos nós. O irmão Áureo, no livro Universo e Vida, ele fala para todos nós que a nossa mente, o nosso espírito, ele tem 3 compartimentos. O subconsciente, na profundeza da nossa alma, do nosso espírito, é onde está registrado aquilo que nós adquirimos de patrimônio espiritual nas encarnações, reencarnações anteriores. Nós temos o consciente, que é a nossa atual existência. Deus, o Pai de misericórdia, ele fornece todos os dias a nós uma página para nós escrevermos a escrita da nossa vida. Essa página é cada dia em que o sol brilha e nós acordamos. O irmão Áureo diz que nós temos o superconsciente. O superconsciente seria os espíritos já mais elevados que já chegaram mais à frente do que nós. Então são essas 3 partes que é dividida o nosso espírito. E onde entra, no caso, as leis morais do Criador? É porque na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec diz a eles: onde está escrito as leis de Deus? E os espíritos são peremptórios, são incisivos e dizem a Kardec: as leis de Deus está escrita na consciência. Então, as leis morais, elas estão escritas na nossa consciência. É a expansão da nossa consciência. Os espíritos da hierarquia de Jesus, os benfeitores espirituais, eles já expandiram essa consciência. Nós ainda estamos a caminho dessa expansão. E das leis morais, a primeira delas é a lei natural das coisas. É a lei natural de Deus. Essa lei, nós podemos dizer que ela se encontra em todo o universo. É a lei do amor. Nós estamos mergulhados na mente poderosa do Criador, da mesma forma que as plantas, os peixes aquáticos, eles estão mergulhados no oceano. Nós estamos mergulhados no fluido de Deus. Fazemos parte de Deus. E os espíritos respondem dessa lei natural que nós somos infelizes só quando nós nos afastamos dela. E eles perguntam ainda, Kardec pergunta ainda, essa lei, ela é imutável como Deus? E os espíritos dizem, sim, ela é imutável tanto quanto o Criador. É preciso entender que Deus criou essa lei geral, essa lei natural, onde todas as ciências elas estão inseridas também. Mas lembrando que dentro dessa lei geral do Criador, nós temos leis específicas criadas também por Ele. Lei de causa e efeito é uma das leis específicas que Deus criou. Por isso que a lei natural, ela nos ensina, nos direciona, nós andarmos pelos caminhos certos, conforme o Evangelho de Jesus. E, muitas vezes, nós andamos pelos caminhos errôneos. Isso gera sequelas para o nosso espírito. Quando andamos pelo caminho do erro, através do nosso livre-arbítrio, nós vamos cavando um abismo espiritual. E depois é necessário
voltarmos outras vezes para repararmos esse abismo que nós mesmos cavamos para o nosso espírito. A segunda lei das leis morais, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma enciclopédia onde Kardec reuniu todas essas leis morais. Se queremos seguir a cartilha de Deus, a cartilha de Jesus, a cartilha dos benfeitores espirituais, que sigamos esse Evangelho segundo o Espiritismo. O mundo só encontra turbulento no atual momento porque os governantes, principalmente os representantes nossos que dirigem os países, as grandes nações, eles não possuem esse Evangelho segundo o Espiritismo nas suas mesas. Mas também não adianta possuir esse Evangelho se ele não for executado na íntegra. É preciso entender que para nós andarmos conforme os ensinamentos de Jesus, é necessário nós termos ação conforme esse Evangelho. Os Espíritos fazem aí uma ligação das 10 leis morais que está lá no Livro dos Espíritos, com os 10 mandamentos trazidos por Moisés no Monte Sinai, que foi o primeiro código cósmico que nós recebemos, que é o Código da Justiça. E ali nós temos ensinamentos do amor para com Deus, do relacionamento nosso para com Deus e do relacionamento nosso para com o nosso próximo. Assim também são as leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos. A segunda lei seria a lei de adoração, mas não nós adorarmos um Deus sentado em um trono, como muitos imaginam. Muitos imaginam Deus como um velhinho ali sentado em um trono, comandando a tudo. Não é isso. A lei de adoração é nós entrarmos em conexão com a divindade. É nós entrarmos em conexão com esse mesmo Deus. E como que nós entramos em conexão com Deus nosso Pai? Todos temos um recurso poderosíssimo em nossas mãos, que é o recurso da oração. A oração bem proferida, a oração, quando emitida de coração puro, ela alcança as esferas superiores. Mas lembrando que o mesmo Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu. E ali o fariseu, ele observa que o mestre não havia lavado as suas mãos. E ele diz o seguinte para Jesus: Mestre, eu tenho notado que nem o Senhor, nem os seus apóstolos lavam as mãos para se alimentarem. E Jesus olha para aquele fariseu e diz a seguinte frase: o que fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Em verdade vos digo que não é o que entra pela boca do homem que faz mal, e sim o que sai da boca do homem. Porque o que sai da boca do homem sai de um coração impuro, sai de um coração cheio de maldades, sai de um coração cheio de fornicações. E que adianta você lavar as mãos se o seu coração está cheio de impurezas? O próprio Jesus fez referência a nós sermos semelhantes a sepulcros caiados. Sepulcros caiados seria aqueles túmulos lindos por dentro, lindos por fora, né? Mas cheio de podridão por dentro. Por isso Jesus disse: é necessário nós limparmos o nosso coração para que a prece ela tenha eficácia. Porque não adianta de nada você orar a Deus se você tem sentimentos negativos no seu coração. Vaidade, orgulho, egoísmo, indiferença, intolerância. Se estiver com esses sentimentos, a oração ela não passa nem mesmo das nossas cabeças. Madre Teresa de Calcutá, ela não orava
falando com Deus. Ela ouvia Deus através do seu coração. E ela mesmo relata que Deus ouvia ela também nessa sintonia de sentimentos. Então não adianta de nada nós falarmos maquinalmente, como ensina as outras religiões, se nós não executarmos principalmente os pilares da doutrina de Jesus. Porque a lei do amor, ela possui alguns pilares: perdão, misericórdia, tolerância, resignação. Tudo são pilares que compõem essa lei geral, lei natural do Criador. Outra lei que se enquadra nessas leis morais do livro dos Espíritos é a lei de reprodução, porque se não fosse a lei de reprodução, nós não estaríamos aqui nesse momento. Para nós reencarnarmos, é necessário nós termos um pai e termos uma mãe, biologicamente falando. É aí que entra a lei de reprodução. O problema é que através desses sentimentos nossos, nós partimos para outro lado. Porque a energia sexual, ela é uma das energias mais sagradas que existe. Mas quando você sabe canalizar ela. Quando eu estou falando com vocês, eu estou canalizando energia sexual. E quando nós partimos para o sexo desenfreado, aí nós já começamos a infringir essa lei de reprodução. Porque Deus, ele é a favor da família, ele é a favor do casamento. Senão ele não teria criado homem e mulher, que são dois sexos diferentes. Temos também a lei de... fugiu, gente. A lei de sociedade, que é a lei em que nós temos que vivermos em sociedade. Se nós não estivéssemos aqui em sociedade, até mesmo para nós fazermos a caridade, é preciso nós estarmos em sociedade uns com os outros. Porque se nós não estivermos vivendo socialmente, nós não conseguimos também dar continuidade nesses ensinamentos de Jesus. Nós temos dentro dessas leis morais a lei da conservação. O que seria a lei da conservação? A lei da conservação seria nós conservarmos aquilo de melhor que Jesus nos ensinou. É preciso nós termos respeito para com a natureza, nós termos respeito para com o próximo, nós conservarmos uma amizade, nós conservarmos as coisas boas, nós conservarmos a paciência, conservarmos a resignação. Tudo isso entra dentro dessa lei de conservação. A lei de destruição, nós podemos dizer que para nós aqui no mundo terreno, seria nós destruirmos aquilo que nos faz mal, que são os nossos vícios morais. Lembrando que tudo no universo, ele se encontra, esse próprio universo, em movimento. A Terra, ela viaja na Via Láctea, ela vai no seu movimento de translação junto com o Sol. O Sol, na sua gravidade, ele traz os planetas do sistema solar. E esse movimento, ele não para. As estrelas nascem, as estrelas morrem. A única coisa que não morre é o nosso espírito imortal. Então, por isso, tudo é destruído para dar forma às coisas novas. Até mesmo o nosso corpo físico, ele, quando nós chegamos no final da nossa vida, ele é devolvido à natureza, mas daí a pouco nós recebemos um outro corpo doado pelo Criador, emprestado por ele. Por isso temos a lei da destruição. Temos também a lei do progresso. Os espíritos mais evoluídos,
eles são a favor do progresso? O professor Allan Kardec, ele era a favor do progresso. Eurípides Barçanufo, ele era a favor do progresso. Eu até estava comentando, eu não sei se foi com o Sebastião, e falando o seguinte: já imaginou se o professor Eurípides Barçanufo, ele tivesse hoje com a inteligência artificial em suas mãos, o que esse ser não produziria de bem para outras pessoas? Então essa é a lei do progresso. Nós temos a lei de amor, de justiça e de caridade. A lei do amor é aquela ensinada pelo próprio Jesus. É aquela em que Jesus ensina a nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou. A lei de justiça, ela entra nos ensinamentos principalmente trazidos por Moisés. Moisés trouxe o código da justiça. E se existe justiça divina, precisa existir a reencarnação. A lei geral, a primeira letra do alfabeto divino, se chama lei do amor. A doutrina espírita, ela vem levantar a segunda letra do alfabeto divino. Essa segunda letra do alfabeto divino, ela se chama reencarnação. Porque é através da reencarnação que Deus manifesta a sua justiça. Nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. E o ser que hoje ele comete uma atrocidade, talvez ele não sofrerá essa justiça na atual existência, e sim em uma existência posterior. Por isso, para nós, as diferenças sociais, na nossa visão limitada, muitas vezes achamos que tudo se encontra errado nesse planeta de provas e expiações. Mas desde que nós temos um ser superior, que é Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, que é o governador desse planeta, que a tudo supervisionam, sabemos que Deus, ele não erra nessas leis, nem mesmo em seus endereços. Quando o professor Allan Kardec ele estava codificando a doutrina espírita na Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, Kardec evoca os espíritos inferiores para trazerem informações de como é o nosso estado lá no mundo espiritual. E todos os espíritos inferiores que trouxeram mensagens para o professor Allan Kardec, eles sempre relatavam que estavam supervisionados por um espírito mais elevado. Então todos nós estamos sempre supervisionados por essa espiritualidade superior que nos conduz e nos comanda. Lembrando que nós passamos por momentos turbulentos por necessidade dos nossos próprios espíritos. Os momentos turbulentos, as dificuldades enfrentadas, são provas, são testes necessários, são lições para o nosso espírito, porque esse espírito ele está encaminhado. E através da pedagogia do céu, através da cartilha do Evangelho, através do amor, esses espíritos, eles nos ensinam lições repetidas a todos os momentos. É preciso nós compreendermos como um aluno convencional, ele tem as suas provas, tem as suas lições, desde lá na parte da infância, da adolescência, na fase adulta, nós também somos crianças espirituais. E Jesus e os espíritos superiores, eles sabem disso, que nós estamos a caminho. Nós ainda não conseguimos cumprir os 10 mandamentos. Imagina se conseguimos cumprir essas 10 leis morais no atual momento. Pelas nossas imperfeições, ainda é impossível.
Mas a nossa caminhada, ela é uma caminhada evolutiva. E daqui a pouco nós passaremos de provas e expiações para mundo regenerador, onde o bem já irá sobrepor o mal, e aí nós teremos mais condições de cumprir essas leis morais trazidas pelo Criador. Tá quase na hora ainda? Falta quantos minutos? Mais 5 minutos, né? Então, gente, se nós queremos seguir essas leis de Deus, que possamos estudar esse Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos praticar a lei de amor, de justiça, de caridade. Temos a lei de perfeição moral. Essa consciência que está escrita às leis de Deus, ela está em constante expansão, que é a nossa própria consciência. E quanto mais nós expandimos essa consciência, mais aumenta o nosso senso de dever e de responsabilidade com aqueles que caminham mais atrás. Assim aconteceu com o Mestre Jesus, assim aconteceu com espíritos mais evoluídos, que expandiram essa consciência, e aí, para eles, não justifica eles ficarem ali estagnados. Então, eles preferem nos auxiliar na lei do Criador, nos auxiliar no trabalho de Deus, porque na obra de Deus, paz sem trabalho é ociosidade usurpadora. Se a gente não trabalha na obra do Criador, nós estamos usurpando do tempo dele. Por isso os Espíritos nos ensinam que quando nós passamos para o mundo espiritual, diferentemente do que muitos pensam, nós não ficaremos lá parados, estagnados. Aí o nosso trabalho ele aumenta, porque aí nós colaboraremos com o Criador para dirigir a natureza, os outros planetas, para auxiliar os irmãos de caminhada que vão ao nosso lado, porque ao nosso norte, ao nosso sul, ao nosso leste, ao nosso oeste, do nosso espírito, nós convivemos com a lágrima, convivemos com a tristeza, convivemos com a dificuldade. E esses espíritos que já chegaram a esse condicionamento de espíritos elevados, eles já compreendem isso. E eles nos olham como irmãos. Diferente de nós, que ainda temos mágoa com um, que ainda temos intolerância com o outro, que ainda temos indiferença com as pessoas, esses espíritos eles já passaram por essa fase. E nós estamos a caminho também de passarmos por essa fase. Por isso nós temos um diretor. Esse diretor se chama Mestre Jesus. E só para finalizar, que já está no finalzinho, gente, eu gostaria de contar uma historinha, talvez muitos já conheçam essa história, mas certa feita tinha uma senhora que ela tinha muito medo de andar de avião, e aí ela sentia muita agonia para andar de avião, ela não andava de jeito nenhum. E certa feita foi preciso essa senhora ela entrar num avião para fazer uma viagem. E quando ela entrou no avião, que o avião decolou, esse avião entrou em turbulência. Quem já passou por turbulência em avião aí sabe o quanto é difícil. E essa senhora, ela entrou em desespero, mas ela viu que tinha sentado na poltrona e ao lado da poltrona tinha uma criança. Essa criança, ela estava lendo um livro infantil. E aí a senhora, em total desespero, porque o avião em turbulência e o povo gritando e todo mundo em desespero, e ela olha para a criança e chama atenção. Conforme a criança ali estava tranquila, lendo o seu gibizinho, lendo o seu livro infantil, e ela fala para essa criança, fala: menina, mas deixa eu te falar uma coisa, você não está com medo desse avião cair, não? Está todo mundo desesperado? E a menina olha para ela, serena, e diz: não, eu não tenho medo, porque o piloto do avião é meu pai, e eu confio nele. Assim, o piloto do avião terra, da nave terra, se chama Jesus.
E aí é preciso nós confiarmos em Jesus, porque Ele sabe o direcionamento de todos nós. Jesus conhece os caminhos do nosso coração. Deus conhece nas entrelinhas os nossos sentimentos. E Ele sabe que talvez, se estamos passando hoje pela feira da ignorância, lá na frente, nós seremos espíritos que contribuiremos com essas leis do Criador. Muito obrigado pela oportunidade, gente. Eu devolvo a palavra, Sebastião. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Obrigada, Eduardo. Que palestra edificante, né, gente? Leis morais, quanta disciplina a gente tem que ter, né? Mas um pouquinho de cada vez que a gente chega lá. Então, a gente vai dar encerramento à nossa primeira parte das nossas atividades. Agradeço o pessoal da internet que esteve com a gente até aqui. E convido todos novamente para fazer uma oração junto comigo, a nossa prece de encerramento da primeira etapa. Vamos rezar um Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém.